Queridos amigos, que alegria! Estamos iniciando pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Vamos lembrar que no capítulo passado, ou no programa passado, porque cada capítulo está sendo dividido em 2 programas, nós tivemos Cidade Estranha, aquela história pela qual nós estamos vendo que Gúbio, André e Eloy tiveram que modificar a sua forma perispiritual, deixando-as mais grosseira, para que eles pudessem ser vistos e, ao mesmo tempo, para que ele pudesse conversar com as pessoas que ali estão. Lembremos que eles têm um papel de conversar com Gregório, que foi o Papa Gregório IX, que instituiu a Inquisição aqui na Terra, não é? Então é ele que lidera essa cidade. Nós vamos iniciar, mas antes disso, de começarmos o 5º capítulo, que é Operações Seletivas, e esse capítulo, como os outros, dividido em 2 programas. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos o nosso telespectador, saudamos a espiritualidade amiga que sempre nos apoiam e sempre nos intuem, que possamos ter um programa estudando este conteúdo vastíssimo, mergulhando no seu espírito da letra e compreendendo as nuances que aprenderemos com o capítulo 5 de Libertação. O capítulo 5º do livro Libertação tem como tema Operações Seletivas. Transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas, e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços, iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros. Apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Eu sempre tenho o hábito de dizer que o livro Libertação é o oposto de Nosso Lar. André Luiz nos descreve nosso lar com uma riqueza de detalhes, mostrando como funciona aquela cidade-estado. Por que uma cidade-estado? Porque é uma cidade morada, como as cidades da Grécia Antiga. É uma cidade que tem um governador, e esse governador tem autonomia sobre nosso lar. Nosso lar tem 72 ministros, divididos em 6 departamentos, em 6 ministérios, cada qual compondo 12 ministros. É interessante que eles têm sempre o número par. E se der empate, aí leva o governador para que possa, com a sua sabedoria, desempatar determinadas situações. Aqui nós já vemos o oposto. Nós vemos também uma cidade-estado, uma cidade que tem um líder. Este líder foi um antigo sacerdote, um antigo papa aqui na Terra. É uma cidade, pela descrição, como já está há mais de 700 anos funcionando na maldade, é uma cidade que não fica no solo brasileiro. Há 700 anos atrás o Brasil não havia sido nem descoberto pelos nossos irmãos portugueses. Aqui era uma terra de índios.
André Luiz não descreve se essa cidade está em cima da Itália, da Espanha, de Portugal, da França, apenas fala uma cidade estranha dentre muitas cidades estranhas que existem no plano inferior. Nosso lar não é a única que tem no plano superior e essa cidade não é a única que tem no plano inferior. E hoje nós vamos ver, principalmente no segundo programa, materialização no plano astral inferior. Hoje nós veremos a licantropia, que é você modificar para um corpo animal sob a indução hipnótica. Hoje tem um conteúdo muito bacana que veremos tanto no vídeo de hoje quanto no vídeo seguinte. E é verdade, André, você disse uma coisa muito interessante para a nossa análise. É uma cidade que o próprio André Luiz tem dificuldade para transcrevê-la, não é? E o pouco que ele transcreve parece aqueles filmes de horrores, não é? É algo assim terrível. Então a iluminação é a tocha, tanto interiormente quanto exteriormente, as pessoas de uma aparência horrível. Então nós começamos a perceber que é um lugar assim bem lúgubre, um lugar bem tenebroso, assustador. Eu fico imaginando o quanto André Luiz teve que pensar, raciocinar quais as palavras que ele ia usar para definir esse lugar sem nos assustar, mas já deixa transcrever um lugar horrendo, de tal o seu aspecto, seja das pessoas que ali habitam na sua forma perispiritual, seja os prédios, as coisas materiais que ali estão, não é? Vamos continuar a leitura. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes, impressionado, o aspecto enfermiço, o perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía, abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos vários as pessoas desencarnadas que entrariam, naquele momento, em seleção para julgamento oportuno. É interessante quando André Luiz nos fala que esse corpo espiritual tinha a densidade muito parecida com a nossa. Por quê? Porque quanto mais materializado é a região, mais endurecido é os corações e os corpos físicos que ali coabitam aquela dimensão. Por isso que Eloy e André Luiz sofreram tanto quando eles tiveram que baixar o seu padrão vibratório e como se esse corpo momentaneamente se fizesse necessário para eles, porque se eles continuassem da forma que estavam, não seriam visíveis e naturalmente não teriam como ter contato com aquela região. Agora, André Luiz não descreve, por falta de entendimento da nossa parte, como é que se deu essa metamorfose
Ele não conta, ele apenas conta que foi como uma armadura que foi colocada, mas ele não conta. Não é simplesmente abaixar o padrão mental. Então agora eu vou pensar num monte de bobagem e de repente o meu corpo espiritual vai ficar mais pesado. Só que há um processo todo neste, um processo quando eles ainda estavam em nosso lar, quando eles chegaram lá. Esse livro, Libertação, nós vimos claramente a intercessão de Emmanuel. Emmanuel teve a necessidade de cortar muitas coisas. Emmanuel é um espírito de uma grandeza maior do que a de André Luiz, fez parte da pleiade do Espírito da Verdade, foi benfeitor espiritual de Chico Xavier, porque nós não compreenderíamos muitas situações que ele nos conta aqui. Esse livro talvez seja um dos livros que mais informações nos trazem de toda a literatura espiritualista, não apenas espírita, do plano astral inferior. Talvez nós não temos na literatura espiritualista um livro que fale com tanta propriedade uma cidade nos moldes inferiores, como funciona seu processo seletivo. E aqui nós vemos que existem dois grupos que coabitam essa cidade. Aqueles que mandam, aqueles que têm o predomínio pela oratória, pela inteligência, que se julgam ser os juízes nesta região, como veremos uma sessão hoje, e há aqueles que são reféns do remorso, reféns da culpa, reféns do que fizeram. Nenhum dos que ali estão nessa cidade são vítimas. Ah, caiu por engano. Ah, esqueceram dele lá. Todos que ali estão tem um motivo para estarem. Vamos relembrar que o capítulo passado é um capítulo que praticamente ia dar quase que um livro. E um belo dia, quando o Chico recebeu a última página, que o Chico se despertou daquele transe, daquela orientação de André Luiz, ele percebe que as folhas estavam sendo atiradas ao chão. Ele achou estranho porque a janela estava fechada e não tinha corrente de vento. Ele levantou-se naturalmente para catar as folhas quando ele vê Emmanuel. E Emmanuel lhe pergunta: Chico, o que você vai fazer com essas folhas? Ah, Emmanuel, vou colocar sobre a mesa, na ordem, para a publicação do livro. E Emmanuel diz: não, Chico, essas páginas não podem ser publicadas, porque essas páginas contêm muitas informações onde as pessoas ainda não estão preparadas para receber essas informações. E uma vez um amigo perguntou ao Chico: Chico, mas o que tinha tanto nessa cidade que poderia chocar? E o Chico começou a contar algumas coisas, como por exemplo, que a cidade toda ela tinha formato de órgãos sexuais. Era uma cidade toda voltada para o desregramento sexual. Então o Chico foi contando, mais ou menos, tudo aquilo que ele acompanhou quando André Luiz estava trazendo essa obra. Então nós percebemos que realmente isso que o André acabou de dizer é uma realidade. Nós não estamos preparados sequer para entender o que tem aqui, quanto mais se nós tivermos uma ideia mais depurada do que vem a ser essa cidade estranha. Mas fato é que todos os desencarnados que são comprometidos aqui na Terra são levados para essa região pelo próprio sistema do ação e reação, ou seja, do magnetismo, e lá eles passam por um julgamento. E nós vamos hoje acompanhar esse julgamento. Eles estão vestidos com uma roupa típica, que eles acharam muito estranho tudo aquilo, voltando àquela memória quando Gregório era o Papa. Porque na Inquisição, onde ele criou na Terra, era feito esse julgamento. E ele continua com os mesmos moldes de 700 anos atrás. Vamos acompanhar. E só um dado interessante, que essa cidade não é composta apenas por desencarnados. Nós vamos ver que 3/4 ou 4/5, é um dado assim que nós já vamos ler, do hemisfério norte e do hemisfério sul, durante a noite, vão para essas regiões. São pessoas que vivem em torno da maledicência, do poder, da sexualidade, também coabitam essas regiões temporariamente, que é quando estão dormindo o seu corpo físico e o seu perispírito está desperto para uma vida natural em espírito. E uma coisa interessante que a gente tem muito hábito de ouvir no movimento espírita, que os espíritos de dimensão abaixo não chegam à dimensão acima. Nós vamos perceber que chega.
Tanto quem está no abismo quanto quem está nas trevas tem acesso à crosta. Não tem acesso acima disso, mas até aí todos têm acesso. Tanto as dimensões de cima da crosta como as dimensões para baixo da crosta, todos têm uma interferência nos encarnados. E é aí que começamos a perceber que as coisas vão se complicando. Continua André Luiz. Discretamente, o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o aro dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é por isto mesmo das mais completas. A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós, de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Aqui então, André, nós vamos ver esse julgamento. É uma coisa que nos chama a atenção quando ele fala o aro de luz, não é? Eram separados as pessoas, logicamente pelos crimes que haviam cometido aqui na Terra, pelos deslizes mentais. É o que nós descobrimos pela máquina Kircher, ou seja, a descoberta da nossa aura. Então a nossa aura se compõe de cores. E essas cores são exatamente de acordo do nosso estado espiritual naquele momento. No dia que nós estamos bem, a nossa aura é de cor muito clara, um verde safira, um lilás bem clarinho. E no dia que nós estamos mais agitados, com problemas, emitindo pensamentos negativos, a nossa aura é escura. Então isso é o que a ciência hoje consegue mostrar para todos nós. Então ficava fácil separar esses grupos de pessoas pelos crimes que eles haviam cometido e carregava no tribunal da sua própria consciência, porque qual que é a ideia do julgamento? É porque todos nós, quando fazemos alguma coisa errada, geralmente a primeira ideia é nós querermos nos apresentar como aquela criatura que é vítima. Mas, de repente, como eles ali acompanharam a existência daquela pessoa, sabe de uma maneira pormenorizada os erros que cada um cometeu, então, logicamente, ficava mais fácil. Qual que é a ideia? Fazer com que a pessoa chegasse mais ao porão do negativismo, para que ela se tornasse uma presa mais fácil. Para provar para as pessoas, olha, você está tipo no inferno. Então você, como cometeu esses erros, você não tem salvação. Então é mais fácil você se adaptar a essas regiões, porque aí você pode encontrar felicidade aqui. É um processo mais ou menos que funciona dessa maneira. E nós vamos acompanhar alguns casos para que nós possamos entender, não é, o método cruel com que eles julgavam as pessoas. Dando continuidade, respeitado o nosso trio pelos selecionadores que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei, curioso. Todas estas entidades vieram constrangidas. Conforme sucedeu conosco, há espíritos satânicos, recordando as oreografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte. O orientador obtemperou muito calmo. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege.
Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui, obedecendo às forças de atração, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados, em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro, não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram e, desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas, que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada, aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Aqui, por esta informação de Gúbio, nós compreendemos o porquê que numa atividade de desobsessão nós nunca recebemos, por exemplo, um espírito da envergadura de Gregório ou uma dessas inteligências. Primeiro, nós não temos médiuns equilibrados de psicofonia que poderiam, no seu psiquismo, receber uma entidade tão endurecida e tão maldosa. E, por outro lado, nós também não teríamos capacidade, na condição de dialogadores, de dialogar com o nível intelectual avançado destes homens, destas mulheres, de conversar de igual para igual. Eles mandam os seus prepostos, aqueles espíritos que executam as suas ordens. Nós vamos ver que Gregório mandou 70 entidades espirituais para obsediar uma única encarnada. Não era ele que fazia o serviço. Essas mentes não têm tempo para obsediar uma pessoa, uma religião. Eles mandam as pessoas. E mandam legiões. Não é uma pessoa, não são duas pessoas. São legiões e legiões. Por isso que tem pessoas que vivem um verdadeiro inferno. Tem pessoas que estão em sanatórios, que tem tanto espírito junto com eles, que se nós tivéssemos ideia num quarto em que ele fica, não comporta o tanto de entidades inferiores que ali estão. Então nós começamos a ver que essas regiões são regiões endurecidas, com espíritos endurecidos, e a compaixão não funciona para eles. A compaixão, o bom senso, a razão, o entendimento, o se colocar no lugar dos outros, não tem chance para isto. Eles estão há décadas, há séculos, há milênios, trabalhando nesta senda da maldade, e não se arrependem do que fizeram, e não se arrependem do que fazem, e se podem, continuarão firmes naquela jornada, subjugando os mais fracos, desviando as mentes ociosas, mantendo a terra num padrão espiritual baixo, de respeito, de sentimento, de religiosidade, de espiritualidade. Então estas regiões são aquelas mesmas regiões que têm acesso à política, que têm acesso às religiões, que têm acesso à vida comum do ser humano encarnado. E depois nós vamos ver por que Deus permite isto. Aí vamos receber a resposta de que a culpa não é Deus. Cada encarnado chama para si as companhias espirituais que desejam, pela mentalidade e pelo comportamento no cotidiano. Um outro ponto, André, que nós vamos compreendendo com o estudo da doutrina espírita, é que no Livro dos Espíritos nós estudamos aquela parte sobre o anjo da guarda.
E muitas pessoas, ao ler um livro desse, dizem, mas aonde está o anjo da guarda? O anjo da guarda está do nosso lado quando nós fazemos por merecer. Eu sempre dou aquele exemplo daqueles desenhinhos, né? Que tinha aquele personagem que estava diante de uma situação que ou ele fazia o bem ou ele fazia o mal. E de repente aparecia o anjinho e falava no ouvido a ele, não faça isso não, você vai se comprometer, isso não é bom. E chega o capetinha do outro ouvido e diz, não, faz sim, você vai se divertir, vai ser prazeroso. Essa história de um desenho animado, ela é uma realidade em nossa vida. É verdade que nós temos o anjo da guarda, mas nós temos também os espíritos imperfeitos que estão ao nosso lado. E eles vão agir de acordo da nossa vontade. Quem vai estabelecer, quem vai me acompanhar e quem vai me influenciar são exatamente a nossa mente. É que nós somos dotados de tantos vícios, de tantas mazelas, de tantos enganos à busca de um materialismo exacerbado, cometemos tantos crimes, tantos erros, tantos enganos, que quase que uma vida toda a pessoa tem a participação desses espíritos tenebrosos. E aí não é Deus que escolhe, não é Jesus que escolhe. Quem faz a escolha do caminho a seguir somos nós. Então, por isso que eles têm uma ação muito grande, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Por isso que eles têm uma dominação sobre nós. Vamos continuar a leitura. Ó, exclamei em voz sussurrante. Por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nessa cidade estranha, em mãos de príncipes diabólicos? Gúbio estampou na fisionomia significativa expressão e ajuntou. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Vagueei o olhar em derredor e confrangiu-se-me toda a alma na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos magotes, como se fossem animais raros para uma festa. Predominavam a humildade e a aflição, mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Palavrões eram desferidos, desrespeitosamente, a esmo, à frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais, abarrotadas de povo. Compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram, desagradáveis e pesados, quando absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça. Procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados, à moda dos lictores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha, faces ao ombro, avançavam, ladeados por servidores que sobraçavam grandes tochas a lhe esclarearem o caminho. Penetraram o átrio em passos rítmicos e depois deles 7 andores sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada traziam os juízes exquisitamente
ataviados. É interessante, né, André? Quando nós tivemos a oportunidade de estar em Roma, nós tivemos a oportunidade, eu, o André, a Gra e a Soraya, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer o Vaticano, estava tendo uma missa e quando nós estávamos visitando, nós nos deparamos com uma situação que de repente se fecharam todas as portas. E nós estávamos no corredor e eles isolaram o corredor porque ia passar alguém. E uma comitiva daquele que era um arcebispo, que inclusive cotado para ser o Papa, ele havia celebrado a missa. E ele passou com um grupo de pessoas, uma coisa muito interessante, algumas pessoas carregavam assim como se fosse um toldo, não é? Cada uma ponta, e ele no meio, e aquele cortejo que o acompanhava, que isso é uma coisa desde Roma, que assim funciona para dar sustentáculo aos poderosos. Veja que Gregório manteve nessas zonas de sofrimento os mesmos aspectos. Foram 7 dessas comitivas que entraram naquele ambiente, que era um ambiente que estava escuro. Tochas estavam iluminando aquelas pequenas comitivas que eram juízes, os julgadores. E nós vamos ver alguns casos que iriam ocorrer naquela noite, aonde Gúbio, André e Eloy puderam ver algo sinistro no coração dos homens. Nós vamos perceber a maldade humana, nós vamos perceber que se usa da fraqueza alheia para condená-los e fazendo com que ele se rebaixe a tal ponto de entrar no campo do magnetismo através do hipnotismo para que eles possam agir de acordo daquilo que é a vontade dos líderes dessa cidade. Mas há uma coisa interessante. Nós podemos estar sobre a mira desses espíritos. E só existe uma forma para nós o afastar. É a prece, é a boa conduta, é a caridade, é a leitura, é a mudança de nosso coração, é abandonar o homem velho para constituir-se a figura de um homem novo. Dando continuidade, que solenidade religiosa era aquela? As poltronas suspensas eram, em tudo, idênticas à sédia gestatória das cerimônias papalinas. Varando agora o recinto, os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se, corretos, perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram, pomposos, dos tronos içados, e tomaram assento, numa espécie de nicho, a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente, em redor, calou-se de súbito. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nestes termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune, nem recompensa. A morte é caminho para a justiça, escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo.
Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Então aqui nós estamos vendo ainda, o discurso continua, mas já temos ideia de que ele mescla com o magnetismo que ele possui a verdade. Esse é um discurso que ele não está iludindo ninguém. E aqui nós vamos ver Gubbio um pouco mais adiante dizendo o porquê desta forma de dizer, deste discurso, o porquê desta cerimônia, o porquê dos tambores, a entonação da voz deste julgador que presidia a reunião. Não era Gregório quem presidia. É importante nós dizermos que essa cidade é organizada. Gregório é o chefe máximo, mas tem os julgadores, tem os administradores. Os julgadores muito provavelmente foram juízes mesmo aqui na terra. Compuseram a magistratura aqui na terra, alguns deles. Os nossos irmãos políticos, muitos deles continuam do outro lado, também dirigindo a parte da cidade. Não era Gregório quem fazia tudo, não, ele era o chefe máximo, ele não tinha tempo para cuidar de tudo. E tem alguns também, né, que nós vamos ver um pouco à frente, que foram sacerdotes também. Também tem a parte religiosa nessa cidade. Pessoas de grande vulto que passaram pela igreja, que acompanharam o mesmo pensamento de Gregório ao longo dos séculos. Às vezes nós temos a ideia de que o mal é desorganizado. Eu tenho uma ideia pelo bairro em que nós nos encontramos no núcleo Chico Xavier. É um bairro em que nós vemos o tráfego de droga muito fluente. E você vê aqueles meninos que sempre nos respeitaram ali com o seu comércio. De repente a polícia vem, pega 2, 3, pega todos aqueles meninos e leva embora. Se você for 1 hora depois, os postos estão novamente ativos. O que nós percebemos? Que aquela ideia de que são desorganizados, não tem uma ordem, isso é equivocado. Nós estamos vendo por este livro que a maldade, essa cidade estranha, é altamente organizada, eles sabem o que estão fazendo, eles têm um começo, têm um meio, têm um fim, não agem de maneira atabalhoada, não agem de maneira desordeira. Pelo contrário, às vezes aqui na Terra é o bem que age desta forma. É para ajudar o próximo, então vamos fazer de qualquer forma. Já que é para ajudar mesmo, não precisa de uma ordem tão grande. E aqui nós estamos vendo como eles têm uma organização. E tem uma frase aqui, André, que chama muita atenção, porque esse juiz que está usando da palavra, ele deixa bem claro, nem ao céu nem ao inferno. Cada um está aqui segundo a sua própria consciência. Mas tem uma frase aqui, André, que vale a pena nós repensarmos. Não somos distribuidores de sofrimento. Ou seja, essa ideia de que os obsessores fazem com que nós soframos é um equívoco. Se nós permitimos que esses espíritos agem, é porque nós estamos de uma certa forma ligado aos seus pensamentos, na nossa conduta e na nossa maneira de ser. E ele diz aqui, e sim, mordomos do governo do mundo. Veja, André, eles não falam em Deus em nenhum momento. Mordomos do mundo. Nós vamos ver daqui a pouco a resposta de Gubbio. Para você domar um povo bárbaro, você precisa de um líder bárbaro também, como foi Moisés, por exemplo, com aquele povo itinerante. Se você tivesse um líder manso, passavam por cima dele. Então nós vamos ver daqui a pouco o porquê que esta coletividade precisava deste tipo de pessoa, deste tipo de julgamento e deste tipo de ritual. Então, antes de nós começarmos a leitura, vamos relembrar. Nossa função, diz o juiz, é a de selecionar delinquentes. Ele já começa a dizer, aqui não tem nenhum bom não, são todos delinquentes. Essa é a nossa função, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um, olha, não é pela vontade de Deus, a vontade de cada um, porque cada um que cometeu os seus delitos, sejam devidamente aplicadas em um lugar e tempo justo. Ninguém está ali por engano, porque é vítima e se enganaram.
todos que estão ali são delinquentes. Ele usa essa terminologia. São pessoas que cometeram crimes de uma maneira ou de outra. Vamos continuar a leitura. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepara-se para receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere, doravante, necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreende a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão da corrente, seguidores do vício e do crime. Tremei, condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio, encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Então aqui ele deixa para cada tipo de vício, o vício da maledicência, o vício da fofoca, o vício da promiscuidade sexual, todos vícios que comprometem a vida com o próximo. Aqui a gente já não está falando do alcoólatra, não estamos falando do usuário de drogas, nós estamos falando de todos os vícios que têm repercussão direta na vida das pessoas. Uma mentira que eu conto e leva um casal a se separar. Uma mentira que eu conto e leva uma pessoa a perder o emprego. Uma maledicência que eu crio gerando mal-estar num lugar grande de coletividade como um centro espírita, como numa empresa. Então aqui nós estamos falando de vícios que geram repercussões para a vida das pessoas. Aqui a gente não está falando daquele alcoólatra que bebe todos os dias. Aqui nós não estamos falando daquele jovenzinho com a cabeça fraca que usa as suas drogas ilícitas. Não. Aqui não entra esse tipo de espírito. Nós estamos aqui falando de espíritos que mantiveram na senda da maldade, aquelas pessoas que falam da vida do próximo sem respeito, aquelas pessoas que interferem no livre-arbítrio dos outros, aquelas pessoas que premeditadamente interferem na felicidade alheia, e aí ele foi falando para cada tipo de crime, o que aquilo não levaria. As pessoas que usam seus olhos equivocadamente e assim sucessivamente. Então é muito interessante esta narrativa que ele vai nos dando. Uma coisa também, André, que nos chama muito a atenção e que nós começamos a ver até com uma certa preocupação, é que num primeiro momento começa a falar dos criminosos, daqueles que cometeram os enganos na terra. E quando o juiz começa a decifrar aqueles grupos que haviam separado pelos devidos crimes que haviam cometido, nós começamos a ficar preocupados. Porque ele começa a dizer a fofoca, a maledicência, aquela pessoa que tem os olhos indevidos,
Ou seja, ele começa a fazer uma comparação de coisas aparentemente comuns em nossos meios e que são alvo das ações para que essas pessoas, quando desencarnam, possam ir até essas regiões. Veja que coisa interessante, não é? Isso que nos assusta um pouco, o quanto nós estamos distante. Talvez nós poderíamos até afirmar que nós estamos mais com um pé em cidade estranha do que com um pé em nosso lar. Vamos continuar a leitura? Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Prolongando-se o intervalo, enderecei com o olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece a saciedade, as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. Não vale acusar a idilidade desta colônia, prosseguiu a voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que os produziu. Amaldiçoados sejam, pelo governo do mundo, quem nos desrespeite as deliberações baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um, assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante: quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotário humano? Não viestes até aqui, conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Neste momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Então aqui nós percebemos dois momentos. O primeiro, quando André Luiz interage com o seu benfeitor fazendo uma pergunta sobre o que seria aquela solenidade. E ali nós vimos Gúbio dizendo para André Luiz que aquele magistrado que estava presidindo a reunião, ele tinha plenas noções do magnetismo e ele conseguia utilizar tudo isto sem misericórdia, levando aquelas pessoas a manterem o temor, o medo, amedrontados. E ali continua, depois desta fala de Gúbio, o Espírito dizendo que, olha, aqui nós temos acesso ao arquivo mental de cada um. Não adianta fazer igual fazia na Terra. Eu sou a vítima, eu não sabia, eu não compreendia, o mal que eu fiz não foi tão mal assim. Então ali o juiz já logo disse, olha, aqui nós temos acesso ao que fizeram, não adianta os desculpismos que se tem e se utilizam na Terra, e aqui nós iremos julgar conforme o que você fez, conforme a gravidade das tuas ações. E aí depois nós veremos um aparelho que vai medindo. O próximo programa, que é a continuidade deste capítulo, tem muita coisa bacana, tem muitas informações. Aqui foi o início da sessão. Aqui André Luiz contou mais o quesito
como estava, como foi a entrada, como se deu esse ritual todo. E é no próximo vídeo que nós teremos a oportunidade de ver outros fatores altamente interessantes para o desenvolvimento do nosso entendimento. E é interessante, André, que eles usam os mesmos métodos que sempre usaram os poderosos quando estiveram nos governos, não é? Quando estiveram sobre as lideranças, coisa que nós vemos até hoje. Nós vimos o magnetismo que tinha Adolf Hitler. Ele magnetizava aquelas massas. Quando ele falava, as pessoas ouviam que aquela voz penetrava naqueles corações e eram como robôs, não é? A ideia dessa cidade é a mesma. Eles levam a pessoa a um grau de perturbação pelos seus próprios erros, onde a pessoa não tem como dizer o contrário, e elas passam a ficar uma presa fácil para o comando daquilo que eles querem, da vivência dessas pessoas nessa estada na cidade estranha. Vamos continuar um pouco mais a leitura. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Gúbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão e, por que não dizer, ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade em silêncio. Então aqui, André, nós começamos a ver que foi uma cena tão forte que o próprio André, Gúbio, eles se ajoelharam. Porque eles voltaram no tempo, nos erros que eles também cometeram em algum momento. E, logicamente, eles tinham que ter ali uma vigilância muito grande, porque a entonação de voz daquele juiz fazia com que as pessoas se interiorizasse os crimes que cometeram, que pudesse realmente realçar as suas próprias culpas, dizendo que ali ninguém era vítima, e logicamente isso fez com que todos eles não tivessem coragem, por exemplo, de reivindicar alguma coisa. E agora no próximo programa nós vamos ver a continuidade desse capítulo, as histórias, que é principalmente o que acontece muito, André, em nossos meios. É comum a pessoa fazer uma coisa errada e depois ela diz, você me perdoa? Veja, a pessoa pode perdoar, mas às vezes aquele ato, vamos dar um exemplo clássico, às vezes a pessoa fez uma fofoca. Essa fofoca teve proporções tão grandes que um casal se separou. Não adianta eu pedir desculpa depois, eu vou ser responsável por aquele ato. Allan Kardec, nas revistas espíritas, conta, André, um caso pequenino que vale a pena a gente relembrar. Eram duas irmãs de uma cidade pequena da França, que eram, uma delas, tão fofoqueira, mas tão fofoqueira que ela ficava à porta da casa, vendo tudo o que acontecia, procurava conversar com toda a gente, para saber as novidades e saía contando para todo mundo. Até que um belo dia, a sua casa começou a ter fenômenos estranhos. As roupas apareciam rasgadas, atirada por toda a parte da casa, e ela começou a ficar assustada e foram pedir ajuda para o grupo de Allan Kardec. E Allan Kardec acompanhou esse caso. Então, perguntaram, não é? Invocaram o espírito na Associação Parisiense de Estudo Espírita e o espírito se comunicou. E por que você está fazendo isso? Porque eu me suicidei. Mas por que você se suicidou? Porque essa senhora, ela na verdade, ela fez uma fofoca e uma intriga da minha pessoa que não era verdade.
eu não suportei isso na época e me suicidei. Então ela vai pagar com a mesma moeda. E depois, na conversa de Kardec, não é? Com o espírito, foi abrandando o espírito e o espírito se retirou e disse: eu não vou sair de lá, eu vou continuar atormentando ela. Foi quando Allan Kardec invoca São Luís e pergunta a São Luís o que poderia se fazer. E São Luís diz: não tem nada para se fazer. E as duas senhoras estavam lá, na reunião. Kardec havia convidado elas. E então diz assim: não tem o que fazer, porque essas duas são fofoqueiras. Elas ficam falando mal da vida de todo mundo, e cada um colhe o que planta. Então, elas têm que mudar a sua maneira de ser, porque senão elas vão colher coisas piores. Olha, André, que coisa interessante, não é? Kardec já tratava de uma situação da fofoca. Sem dúvida. Lembrando que esse capítulo tem continuidade no próximo vídeo. Queridos amigos, nós nos propomos a estudar os livros de André Luiz com muita humildade, com muita simplicidade, mas com muito amor. Quem está acompanhando o livro Libertação e ainda não acompanhou o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, estude. Aqui no canal da TV você encontrará todos estes estudos e muito mais. Nós precisamos muito da sua inscrição. Deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, ajude propagando no centro espírita que você frequenta, pega o link, coloca nas suas redes sociais, divulgue no WhatsApp, participe. A sua ajuda ela é muito importante. Ajude a divulgar a TV para outros corações. Não estamos aqui pedindo para divulgar o André, para divulgar o Sérgio. Nós não temos essa pretensão, mas nós estamos pedindo para divulgar o programa, a mensagem. E um outro pedido que nós fazemos também é sobre a nossa loja virtual. Todos os livros de que sou autor, as suas edições pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E hoje eu gostaria de falar do livro A Conquista do Hoje. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. É um livro em que eu escrevi em parceria com meu tio, Luiz Carlos Vilar. As minhas mensagens são de minha autoria, as mensagens dele é de autoria do Plano Espiritual, em que nós tratamos temas atuais: depressão, ansiedade, perdão, auto-perdão, vazio existencial e outras questões mais que trazem para nós uma grande reflexão. E quando você adquire um livro pela loja virtual, automaticamente você está ajudando as atividades assistenciais que nós temos na cidade de Itapira. Se você já possui os meus livros, compre, dê de presente, ofereça a um amigo, divulgue. Adquira pela loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br. E se você tiver interesse que eu autografe, mande pelo WhatsApp da TV o número do seu pedido e o nome que gostaria que fosse o autógrafo. O WhatsApp é 19 997 782794. E o último convite é para interagir comigo e com o nosso querido Sérgio pelo e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail vilardandré2@yahoo.com.br. Eu queria encerrar o programa de hoje com uma única frase que me chamou muito a atenção para que nós possamos terminar o programa e possamos analisar tudo isso, né? Diz aqui o juiz: quem nos acusa de crueldade não será benfeitor do espírito coletivo, do homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? Quem sois vós, senão retalho humano? Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? É muito sério essa colocação para nós terminarmos o programa e analisar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Vamos nos agarrar mais à prece. Vamos permitir que o nosso anjo da guarda se aproxime de nós. Vamos permitir que as ações caritativas tomem conta de nosso coração, para que nós possamos ir gradativamente saindo das amarras e das condições desses irmãos inferiores. Nós vamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz, através do espírito de André Luiz,
Dr. Carlos Chagas, pela nossa TV A Caminho da Luz, o livro Libertação. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência e rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando, hoje e todo sempre. Até o nosso próximo programa.